Virtudes e milagres de Marcelino Champagnat que o tornaram santo. São Marcelino Champagnat, declarado santo perante a Igreja Católica em 18 de abril de 1999, foi um homem de Deus. Sua vida exemplar, a morte piedosa e as graças alcançadas em seu nome o conduziram à glória da canonização. No texto de hoje, vamos mostrar as virtudes e milagres que levaram Marcelino a ser considerado santo. Além disso, queremos proporcionar bons momentos de meditação e inspiração. Ao final, desejamos que você possa, assim como nós, se espelhar nas atitudes de Marcelino para um exercício espiritual mais aprofundado. Vamos lá! O processo de canonização. A canonização de Marcelino Champagnat aconteceu em 1999, 159 anos depois da sua morte. O processo de abertura da beatificação e canonização foi feito em junho de 1888 por um de seus discípulos, o Ir. Teofânio. O processo de canonização leva em consideração duas etapas, a dos homens e a de Deus. De maneira resumida, ao longo dessas fases, os órgãos da Igreja analisam todos os escritos e ensinamentos do santo, bem como testemunhos sobre as virtudes dele. Por fim, a declaração de santidade é ratificada após a comprovação de alguns milagres. 1. Vida exemplar. São Marcelino Champagnat é um daqueles santos próximos de nós. Essa e sua vida, virtudes e história são acessíveis e nos inspiram a sermos cristãos melhores. Marcelino foi exemplar por sua maneira simples e humilde de encarar a vida. Também inspirou por sua seriedade em seguir o caminho de Cristo e por seu compromisso em contribuir com uma sociedade mais fraterna. Além disso, ele evitou o mal e procurava a perfeição em tudo o que fazia, especialmente em sua doação para o outro. Sua existência nos mostrou como praticar virtudes de maneira heróica, como o perdão, o respeito e a fidelidade à vocação. Morte piedosa. Igualmente, Marcelino foi firme aos seus valores e propósito até os últimos dias de vida. Mesmo doente e sem conseguir se alimentar direito, Champagnat manteve seus compromissos com a comunidade e com Deus, como podemos ver nos relatos do Ir. Avit, que o acompanhava na época. Apesar disso, continuava a levantar-se às 4 horas da manhã, para presidir a missa da comunidade e para ir ao refeitório com os irmãos, embora na maioria das vezes não tomasse nenhum alimento. Poucos dias antes de se acalmar, quis trabalhar com alguns operários, que debelaram uma parte do rochedo. Milagres de Marcelino Champagnat. Por fim, chegamos aos milagres de Champagnat. Em seguida, separamos aqueles que foram responsáveis por sua beatificação e também alguns outros casos curiosos. Georgine William Grondin, curada de câncer de pâncreas e fígado. Georgine William Grondin, natural de Winslow, nos Estados Unidos, foi diagnosticada em setembro de 1939 com câncer de pâncreas e fígado em estágio avançado. Segundo os médicos da época, Grondin tinha poucas semanas de vida e a recomendação é que ficasse em casa para que pudesse passar os últimos momentos com a família. Mas a fé foi mais forte. A senhora Grondin carregava para todos os lugares uma imagem de Champagnat. Assim, logo depois do diagnóstico, pediu uma novena em nome do Santo Padre. Após a segunda semana, Georgione já se sentia melhor. No Natal do mesmo ano levava uma vida normal e, em janeiro de 1940, recebeu a notícia da cura. Grondin esteve presente em Roma, em 1955, na cerimônia da beatificação de Marcelino Champagnat. Jean-Antoine Ranaivo, curado de meningite aguda. Posteriormente, o segundo milagre responsável pela beatificação de Champagnat aconteceu em 1941. Aos 13 anos, Jean-Antoine Ranaivo foi internado para o tratamento de meningite aguda. A doença apresentava nível crítico e o corpo do jovem rapaz já não respondia tão bem aos medicamentos. Segundo os médicos, a infecção era avançada e o estado dele era grave. Ciente da situação, o irmão diretor da escola marista de Antsirabe convidou todos os alunos da escola para fazerem uma novena em nome de Marcelino Champagnat. Na noite do mesmo dia, Jean-Antoine Ranaivo começou a sentir-se melhor e a responder ao tratamento.
A febre diminuiu, ele começou a se alimentar e conseguiu se movimentar. Assim, dali em diante, o quadro foi só de melhora. 4 anos depois foi atestado com cura completa. Jean-Antoine Ranaivo também esteve presente em Roma, em 1955, na cerimônia de beatificação de Champagnat. Irmão Heriberto Weber, curado de histoplasmose pulmonar. Por fim, chegamos à história do irmão Heriberto, responsável pela canonização de Marcelino Champagnat. A data era maio de 1976. Internado para o tratamento de uma histoplasmose pulmonar, o irmão piorava a cada dia. Os médicos haviam atestado que era um paciente em fase terminal. Sabendo da gravidade, o irmão provincial da província marista do Uruguai da época enviou um comunicado para todos os irmãos e alunos convidando para uma novena de Champagnat. Poucos dias depois, o irmão Heriberto teve uma melhora expressiva e as radiografias já não apontavam mais nódulos. Então, em 1997, os médicos da Comissão do Vaticano declararam cura cientificamente inexplicável. Em 1998 foi atestado como milagre. Outros milagres. Após a morte de Marcelino, surgiram vários relatos de graças alcançadas por intercessão do Santo Padre. 2 deles, por exemplo, são das senhoras Louise Malauri, em 1843, e da senhora Marie Larmette, em 1847. Confiantes de que seriam curadas por intermédio de Marcelino, elas pulavam o muro do cemitério de L'Ermitage para se ajoelharem sobre o túmulo do Santo Padre. E realmente foram curadas. Igualmente, outras 2 histórias são da Malauri, curada de uma grave lesão intestinal, e da senhora Larmette, que melhorou de um problema de visão que sofria há 20 anos. Seguindo os passos de Marcelino Champagnat. Champagnat é um modelo a ser seguido. Sua trajetória nos mostra que é possível sermos cristãos e pessoas melhores a cada dia. E que a santidade não está, exclusivamente, no caminho de se tornar santo, mas sim de buscar o reino de Deus todos os dias em cada momento. Podemos fazer isso cuidando do próximo, sendo fiéis às nossas vocações e fortalecendo nossa espiritualidade a cada dia. Fonte: marista.org.br